Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Milton Dantunes com uma excelente notícia. Então, você que é aposentado por invalidez, fica comigo até o final desse vídeo para você entender de uma vez por todas o quanto é importante essa nossa caminhada de mãos dadas em nome aí de milhões de brasileiros que são aposentados por invalidez. Fala para mim, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Você é aposentado por invalidez ou tem algum familiar que se enquadra aí no perfil de aposentadoria por invalidez? Pois é, manda esse vídeo para essa pessoa, para que ela possa voltar a ter esperança de que, através do nosso trabalho, da visibilidade que a gente vem dando, principalmente a projetos como o 8949, e as devidas orientações e caminho a ser percorrido com uma sinalização lá no finalzinho desse caminho, de uma grande vitória, a gente faz isso nesse canal todos os dias. É importante até algumas observações. Todos os dias eu recebo nas minhas redes sociais e no meu WhatsApp principalmente, está até aqui no rodapé, né, passando aqui para você o meu número de telefone, que é o meu WhatsApp. Eu recebo mensagens de tudo quanto é lugar do Brasil perguntando: Milton, eu sou aposentado ou eu sou aposentada por invalidez. Será que eu corro o risco de perder o meu benefício? E aí eu quero, como eu sempre faço nas orientações que eu dou, eu quero te convidar a ficar comigo até o final desse vídeo, não só para entender as orientações que eu te darei, mas principalmente para comemorar junto comigo uma grande vitória que aconteceu nessa última semana e que eu preciso compartilhar isso com vocês, porque isso é resultado da nossa luta, é resultado do nosso trabalho. Então, isso inspira a gente a continuar trabalhando. E eu quero também te dizer algo muito importante. 99% das orientações, dos direcionamentos, das verdadeiras consultorias que eu tenho dado sobre a aposentadoria por invalidez, como garantir o seu benefício, como estar preparado para um pente fino, como não se desesperar sem necessidade. Tudo isso que eu faço aqui, gente, de maneira altruísta, gratuita para você, muitas das vezes não é valorizado justamente por ser gratuito. Muitas orientações simples que eu dou aqui, coisa de 5 minutos de bate-papo, 8 minutos de um vídeo. Se você for procurar um advogado particular, só para sentar na cadeira dele para te dizer o que eu te digo aqui de maneira gratuita, ele te cobra R$ 2.000. Então, coloca isso na tua mente, tá? Não esquece, aproveita e já passa esse vídeo aqui, já compartilha esse vídeo com alguém que você conhece que é aposentado por invalidez, que não tem condições de buscar uma orientação, de tirar uma dúvida com um advogado, porque é muito caro de verdade. Tem aqui, ó, a minha orientação com muito embasamento. Eu tenho muito respeito pelo que eu faço aqui, já que eu alcanço milhões de pessoas e, consequentemente, eu afeto a vida dessas pessoas, tá? Então, eu me preocupo em fazer o melhor com a informação que eu trago aqui. O que eu me proponho a fazer nesse vídeo de hoje é trazer para vocês uma parte do resultado desse trabalho, tá? Para você entender o que está acontecendo, eu vou te explicar a história desde o início, tá? E aí você vai compreender a magnitude, o tamanho da importância do que eu vou trazer de resultado hoje sobre a aposentadoria por invalidez e como garantir a manutenção dessa aposentadoria. Mas antes disso, eu quero te pedir que você compartilhe. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, te inscreve aqui embaixo, ó, inscrever-se, tem aí uma tarja vermelha, clica nela, ativa o sininho das notificações para garantir receber os próximos vídeos sobre esse assunto e sobre outras pautas também super importantes para o aposentado, para o pensionista, para o servidor público, para a pessoa com deficiência, para a pessoa idosa, de um modo em geral. Faz isso agora. Aproveita e me diz de que lugar do Brasil você está acompanhando o nosso trabalho, tá bom, gente? Bora lá, só para você entender o que está acontecendo. Estamos no mês de outubro de 2023. Mais ou menos no mês de junho, eu fui procurado, né, pelo Rui, lá do Amazonas, tá? Que acompanhava já há algum tempo o trabalho do canal Milton Dantunes, buscando informações justamente porque acontecia naquela época, lá em maio, entre maio e junho, acontecia algo que preocupava demais o Rui. Eu tenho dito diariamente, sempre que gravo sobre aposentadoria por invalidez, sobre benefício de prestação continuada, eu sempre oriento vocês, e agora mais especificamente sobre a aposentadoria por invalidez,
eu sempre trago para vocês quais são aquelas pessoas que hoje não precisam mais se preocupar com esse pente fino do INSS, que basicamente, de tanto repetir aqui, você até já deve saber isso de cor e salteado, mas como chega gente nova no canal todos os dias, eu preciso trazer essa informação novamente, porque foi justamente essa informação sendo repetida várias vezes que fez com que o Rui dissesse, poxa vida, eu não sabia disso, e aí me procurou e a gente trouxe a solução para ele. Eu vou te explicar agora o que é que aconteceu. Existem 3 grupos de aposentados por invalidez que não podem ser convocados para essas perícias do pente fino, porque a lei já garante a esses 3 grupos a manutenção do seu benefício, ou seja, já existe uma lei, né, que garante que algumas pessoas aposentadas por invalidez não possam ser convocadas para nenhum tipo de revisão pericial, tá? Salvo se houver alguma possibilidade de fraude naquele benefício. Mas a gente acredita que não é o caso. Exatamente foi o que aconteceu com o Rui. Quais são esses 3 grupos para você registrar aí? Qualquer aposentado por invalidez maior de 60 anos de idade não pode ser convocado para essas perícias médicas do pente fino. Consequentemente, essa pessoa ela já tem garantido, né, o seu benefício para o resto da sua vida, tá bom? Maiores de 60 anos de idade. O caso do Rui, que entrou em contato comigo, o Rui ele tinha acabado ali no mês de maio, ele tinha acabado de completar 15 anos de afastamento do trabalho por conta dos problemas de saúde que ele tinha. Somando aí auxílio-doença e com a própria aposentadoria por invalidez. Somando esse tempo, né, de afastamento, batia 15 anos. E o Rui tinha uma outra característica que era obrigatória para que ele pudesse se tornar também isento, ou seja, para que ele não pudesse mais ser convocado para nenhum tipo de perícia médica. São 2 as características. Ele precisava estar afastado há mais de 15 anos do trabalho e ele precisava ter 55 anos de idade ou mais. E aí o Rui completou os 55 anos já há bastante tempo, né? Hoje ele tem 58, se não me falha a memória. E naquele mês de maio, agora de 2023, ele completava os 15 anos necessários para que ele garantisse essa manutenção para o resto da vida dele, da sua aposentadoria por invalidez. Mas aí surgiu um problema, tá? E eu já vou explicar qual é esse problema para você, logo depois que te disser qual é o terceiro grupo. O terceiro grupo são os aposentados por invalidez de qualquer idade. Se essa pessoa é aposentada por invalidez e ela está acometida pelo vírus HIV, ela convive com o vírus HIV, independente de ter se manifesto a AIDS ou não. Se tem o vírus HIV constatado, está aposentado por invalidez de qualquer idade, esse grupo também não pode ser convocado para perícias médicas do pente fino, tá? Então, eu falei para vocês de 3 grupos: aposentados maiores de 60 anos, aposentados que tenham 55 anos ou mais e pelo menos 15 anos afastados do trabalho, e os aposentados de qualquer idade que conviva com o vírus HIV. Ok? 3 grupos aí que não podem, já em 2023, ou já há bastante tempo, né, ser convocado para o pente fino, tá? Agora vamos falar de algumas exceções. Fora esses 3 grupos, qualquer outro aposentado por invalidez com menos de 55 anos de idade, infelizmente, se enquadra no perfil em que a Previdência Social pode, a qualquer tempo, de acordo com a regra, convocá-los para uma perícia médica revisional. Então, para essas pessoas, a orientação é: mantenha seus documentos atualizados, seus laudos médicos, seus exames, com no máximo 3 meses de validade, tá? Para que, se acontecer de você ser convocado, você já vai estar preparado, tá bom? Agora vamos para uma exceção, né, que não poderia ter acontecido e aconteceu com o Rui. Então, muita atenção a partir de agora para tudo que eu vou falar, tá? Eu estou falando com calma, de maneira bem didática, porque muita gente aqui, às vezes, chega no canal e escuta, né, em outros canais, uma linguagem muito técnica e que acaba sendo de pouca compreensão. Como a gente alcança um público muito diverso, né? Pessoas com um pouco mais de estudo, outras com um nível mais básico, então estou falando com calma e com toda a delicadeza necessária para que você possa compreender o que eu estou falando. O que foi que aconteceu com o Rui, pessoal? O Rui já tinha a garantia da isenção, ou seja, ele já não podia mais ser convocado para as perícias, mas ainda assim o INSS cometeu um erro grave. O INSS convocou, no mês de junho, o Rui
para uma perícia médica do pente fino agendada para o ano de 2024, no mês de fevereiro. E aí o Rui entrou em contato comigo desesperado. Eu disse, calma, Rui, a gente tem algo a ser feito sobre isso, já que você está aqui, ó, documentado com a regra, dentro dessa regra, então você não poderia. O INSS te convocou indevidamente. Diante disso, pessoal, eu já quero chamar a tua atenção. Se você se enquadra nesses 3 grupos que eu falei, e se você foi convocado também, assim como o Rui, de maneira indevida, corre, tá? Se você foi convocado ou se conhece alguém nessa situação, corre para prestar atenção no que eu vou falar agora, tá? Foi exatamente essa orientação que eu dei para o Rui, que ele colocou em prática e que nós nos tornamos vitoriosos, e eu vou provar isso para você daqui a pouquinho. Na época eu disse, Rui, eu vou te colocar em acesso de contato direto com a nossa advogada. Nós temos alguns advogados especialistas em algumas áreas específicas, e nesse caso do Rui, eu direcionei o Rui para a doutora Penina Oliveira, uma excelente advogada, minha amiga pessoal, aqui de João Pessoa. E olha só, ela aqui em João Pessoa, o Rui está lá no norte do Brasil, no Amazonas, mas ainda assim, esse contato foi feito. A Penina deu todas as orientações do que precisava de documentos, e aí nós entramos com o chamado mandado de segurança, tá? O que é isso na prática? É um documento onde a gente envia, né, através da Justiça Federal, para notificar a Previdência Social de que aquela ação de convocação para um pente fino foi errada, foi indevida, porque o Rui já tinha, por força de lei, a garantia de não ser convocado. Então, o que é que acontece, pessoal? Tem muita gente que não sabe desse direito de buscar, através da justiça, através de um mandado de segurança ou de qualquer outro tipo de ação, uma garantia para que aquele benefício não corra o risco de ser perdido. Então, nós nos antecipamos, não orientamos o Rui a ter que ir para essa perícia no ano que vem, nós fizemos totalmente o contrário. Você já tem a isenção, já tem a garantia do seu benefício, o que a gente vai fazer agora é com que o INSS seja obrigado a retirar essa convocação. E foi isso que aconteceu. Nós mandamos o mandado de segurança para a Justiça Federal, isso ainda no mês de junho, tá? E, graças a Deus, nessa última semana, nós recebemos o documento autorizando, né, que o Rui possa garantir, né, através do mandado de segurança, a manutenção do seu benefício. Na prática, para entender melhor, nós conseguimos fazer com que o INSS não obrigue ele, no caso o Rui, a ir para essa convocação do pente fino, porque ele já tinha o seu benefício garantido, tá, gente? Deixa eu apresentar para vocês aqui a resposta que nós tivemos da Justiça, tá aqui, ó, na tela para vocês. Eu vou ler aqui o documento, tá? Para vocês poderem entender, olha, Poder Judiciário, deixa eu só tirar aqui da tela, assim fica melhor. Olha aqui, pessoal, Poder Judiciário e Justiça Federal, tá? Deixa eu só, aqui, ó, decisão, tá? Bora direto para a decisão. Deixa eu ler aqui para vocês, ó. Trata-se de pedido de medida liminar em mandado de segurança impetrado por Rui Jorge Rodrigues Fialho, em que pleiteia provimento judicial que determine a suspensão do ato de convocação para a realização de perícia médica para fins de revisão de aposentadoria por incapacidade permanente. Aqui está dizendo que o Rui impetrou esse mandado de segurança pedindo uma ação da Justiça, né, para determinar a suspensão desse ato de convocação feito pelo INSS, tá? E aqui tem uma parte do Rui narrando a coisa, ó. Narra o impetrante que foi comunicado acerca da necessidade de realizar exame pericial no dia 16 de fevereiro de 2024, para fins de revisão da sua aposentadoria. Bora lá. Alega possuir 58 anos de idade, isso aqui é o Rui, tá, gente? Bem como já se passou mais de 15 anos desde a data da concessão da sua aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que precedeu, razão pela qual estaria isento do exame pericial conforme disposto no artigo 101, no parágrafo 1º do inciso 1º, né, do inciso 1 da Lei 8.213
que trata sobre a lei de benefícios. É o relatório. Olha só a decisão do juiz, tá, pessoal? Do desembargador, do juiz, eu não lembro agora exatamente quem foi, mas no finalzinho que eu vou ler. Olha só a decisão do magistrado. Com suporte em informação da Gerência Executiva de Manaus, o qual sugere que as ordens judiciais proferidas em mandados de segurança sejam dirigidas para fins de cumprimento pelo gerente executivo em Manaus, inclusive quando as autoridades indicadas sejam os gerentes da agência da Previdência Social nos municípios do interior. Corrijo de ofício, né, o polo passivo. Isso aqui não é tão importante, tá? Deixa eu ir direto aqui para a examinação do magistrado sobre a decisão dele. Passo ao exame do pedido de liminar. Ele agora vai dizer que, baseado nas regras, né, na lei, nos artigos, nos incisos, ele vai tomar a decisão dele. Olha só o que é que ele diz. Passo ao exame do pedido dessa liminar. Nos termos do artigo 7º, no inciso 3º da Lei número 12.016 de 2009, o juiz ordenará que se suspenda o ato em que deu motivo ao pedido quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Isso aqui é a regra que embasa a decisão do juiz, tá? Para um mandado de segurança, por exemplo. Bora lá. Em juízo preliminar, constato presença dos requisitos legais. O que é que ele está dizendo aqui? Que, de acordo com o que ele já viu na lei e com as características do que o Rui passou, ele já constatou a presença dos requisitos legais, né, para que o pedido do Rui possa ser analisado. E agora ele fala aqui, ó, de acordo com o artigo 101 da Lei 8.213 de 91, o segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se ao exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram a concessão ou a manutenção do benefício. Aqui, gente, ele está dizendo, de acordo com o artigo 101 da Lei de Benefícios, quem são as pessoas que podem, né, ser convocadas para o pente fino, para essas reavaliações de perícia médica. Mas aqui também ele vai destacar as pessoas que estão isentas, tá? E ele segue aqui dizendo, olha, a norma elenca algumas hipóteses em que o segurado estará isento da realização do exame pericial. E aí ele chama a gente para acompanhar quais são essas situações. Parágrafo 1º. O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame que trata o caput desse artigo, ou seja, que trata o início do que eu fiz de leitura. Aí, no inciso 1º, ele fala, após completarem, que é o caso do Rui aqui, gente, ó, após completarem 55 anos de idade ou mais, e quando decorridos 15 anos da data de concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu, tá? Ele já está dizendo aqui que o caso do Rui não deveria ter sido convocado. A gente já vê aqui que foi indevido essa convocação. Inciso 2º, após completar 60 anos de idade. Ou seja, daquelas 3 regras que eu falei no início, aqui eu já contei 2 para vocês, tá? Aquela terceira, das pessoas que convivem com o vírus HIV, talvez não esteja aqui, tem uma outra lei, tá? Mas que garante também. E agora vamos ver o que é que ele continua dizendo aqui, ó. Conforme se verifica no CNIS, constante aqui nos autos do processo, o impetrante recebe aposentadoria por invalidez permanente desde 24/7/2018, decorrente da conversão, tá? Do auxílio-doença que recebia desde 27/5/2008. Olha só, acompanha comigo. O Rui se aposentou em julho de 2018, mas ele já recebia o benefício de auxílio-doença desde 2008. Isso significa o quê, gente? Que de 2008, no auxílio-doença, ele foi até 2018, ou seja, 10 anos. E de 2018 para cá, né, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, olha só, exatamente agora, em 2023, ele fez os 15 anos.
isso significa que a convocação dele não poderia ter acontecido e aconteceu. Bora continuar aqui para você entender o resultado de tudo isso, tá bom? Desse modo, continua dizendo aqui o magistrado, estão presentes os requisitos legais da idade acima de 55 anos e o período de 15 anos desde o início do benefício de incapacidade temporária que precedeu o de capacidade permanente, ou seja, de aposentadoria por invalidez, que isentam o impetrante, né, que é o caso aqui, o Rui, da submissão de uma nova perícia médica, a teor do artigo 101, lá no parágrafo 1º, no inciso 1º da Lei 8.213 de 91. O periculum in mora se configura a partir da indevida exigência de submissão, né? Ele está traduzindo aqui, o erro do INSS, né, consiste em ter exigido a submissão de uma nova perícia médica cujo ausência poderá implicar na cessação do benefício previdenciário. O que é que ele está querendo dizer aqui? Foi um erro do INSS convocar o Rui, e se o Rui, no dia 24 lá, de fevereiro de 2024, se ele não comparecesse, ele poderia ter o benefício dele cessado por ter faltado à perícia médica. Por isso que foi necessário ele, através do nosso canal, descobrir que, através de um documento, que é o mandado de segurança, né, a gente podia garantir a manutenção do benefício dele e o INSS perder a razão que já não tinha, né, de ter convocado ele indevidamente, tá? E agora vamos ao que o magistrado decidiu. Ante ao exposto, ou seja, diante de tudo isso que eu apresentei, concedo a liminar para determinar que a autoridade impetrada suspenda ato de convocação do impetrante para fins de realizar perícia médica de revisão da aposentadoria por invalidez, a míngua de elementos que afastem a presunção de hipossuficiência, concedo gratuidade da justiça. Intime-se, notifique-se a autoridade impetrada para cumprir a decisão e para prestar as informações ao seu cargo no prazo aí de 10 dias. Gente, deixa eu ver aqui quem foi o magistrado. Juiz federal, tá? Foi um juiz federal, Ricardo Augusto Campolina de Sales. O que é que ele está dizendo aqui? Está dizendo que o INSS deve ser notificado e deve retirar a convocação indevida que fez para o Rui, garantindo assim, gente, de uma vez por todas, a manutenção da aposentadoria do Rui. Deixa eu voltar aqui para vocês. E aí eu quero dizer mais uma vez para vocês, estão vendo a importância do nosso trabalho? A importância e a dedicação que a gente tem por cada aposentado por invalidez? Daí a minha dedicação também para que a gente aprove o mais rápido possível o projeto de lei 8949, que agora está sendo remetido ao Senado Federal, recentemente aprovado na CCJ. É por isso, pessoal, que eu sempre digo aqui para vocês diariamente, trazendo tantas pautas importantes. O trabalho que a gente faz é um trabalho extraordinário, porque se fosse um trabalho ordinário, eu vinha para cá só para dar notícia para vocês, como tantos canais fazem. Abria aqui uma manchete de jornal e lia, muitas das vezes, uma notícia até já ultrapassada. Meu trabalho se torna extraordinário porque eu não limito, né, o meu trabalho a trazer informação. Eu mostro as lutas, o caminho. Eu tenho ido para Brasília apresentar demandas importantes. Eu transformo ideias importantes em projetos de lei e corro atrás, mesmo sem ser deputado, mesmo sem ser um parlamentar. Eu não me canso de lutar por vocês. Então, eu fico muito feliz. O Rui, eu até fiz um convite para ele estar aqui conosco, e ele disse, Milton, quero estar demais, mas ele infelizmente, voltou a ter um câncer agora de pele, e ele está num tratamento, ele já tem uma insuficiência pulmonar, então eu disse, Rui, calma, quando você puder, a gente bate um papo sobre isso, e a gente parabeniza também a Penina, né, agradeço demais a advogada, a doutora Penina, minha amiga, que foi a autora desse mandado de segurança, tá, através do nosso pedido, em defesa aí do Rui. Então, em tempo oportuno, a gente trará o Rui aqui para conversar pessoalmente com vocês e falar sobre essa experiência, tá? E que se não fosse o nosso canal, ele jamais saberia desse direito, né, de, através de mandado de segurança, não correr nenhum risco de
né, o seu benefício. Então, eu fico muito feliz de poder contribuir com a qualidade de vida do Rui, né, com a manutenção do seu benefício. E eu quero dizer para você que é aposentado por invalidez, que acompanha o nosso trabalho, continue lutando comigo. Eu não vou desistir de lutar por vocês, mas eu preciso da ajuda, da dedicação de cada um de vocês. Hoje, grande parte dos brasileiros tem um aposentado em casa e boa parte destes é aposentado por invalidez. Seja homem, seja mulher, não importa a idade, tá? Existem regras, existem direcionamentos. Então, o INSS não pode fazer tudo do jeito que ele quer, como ele quer, ele tem que respeitar as regras. E ele desrespeitou uma regra aqui muito grave, tá? O Rui não é a primeira pessoa que me procura como aposentado por invalidez que foi convocado indevidamente. Inclusive, uma pessoa que me procurou já havia passado pela perícia médica de uma convocação indevida, igualzinha a essa do Rui, e a pessoa perdeu o benefício e teve que ir para a justiça novamente e o processo está rolando até hoje sem nenhum resultado. Então, muita atenção, esse trabalho que eu faço, esse vídeo, esse assunto é de utilidade pública. Então, se você está me vendo, se você é aposentado por invalidez, me ajuda a compartilhar, leva ao máximo de pessoas que você puder essa informação, porque ela pode salvar a vida de muita gente, mantendo, né, o seu benefício arduamente conquistado, tá? Quantas pessoas passam aí por anos de auxílio-doença, conquistam com muito sacrifício a sua merecida aposentadoria, que garante, né, esse benefício aí para o resto da vida, e numa situação como essa, que ocorreu com o Rui, é convocada indevidamente, e essa pessoa perde o benefício, e ela fica sem a única fonte de subsistência que ela tinha na sua vida. Então, já não bastasse lidar com problemas de saúde, ainda ter que lidar com problemas financeiros também. E eu não quero que isso aconteça, por isso o meu trabalho é esse, orientar, direcionar, para que a gente possa ter o máximo de garantias para cada um de vocês. Então, me ajudem também com esse projeto 8949, ele trata justamente de garantir para um número maior de aposentados por invalidez, além daqueles 3 grupos que eu apresentei aqui para vocês. O projeto 8949, ele vai abrir o leque, né, e alcançar mais pessoas, garantindo essa manutenção, não só para o aposentado por invalidez, mas também para o BPC-Loas e para o pensionista inválido. Então, essas pessoas podem ser beneficiadas por esse projeto tão importante que já foi aprovado em todas as comissões na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado Federal, tá, gente? Assunto importante demais que eu precisava dividir com vocês, essa grande vitória, não só de luta nós vivemos aqui, mas também das conquistas, que são bem menores, né, em quantidade, há tanto desafio, né, de tanta luta que a gente apresenta, mas é assim, de passo em passo a gente vai alcançando todas as vitórias necessárias para cada um de vocês, tá bom? Um beijo no coração e a gente se vê em um próximo vídeo logo, logo.